dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Estamos aqui para servir você. Como nós podemos servir a você? Temos vários cursos na igreja, muito trabalho com família, temos programação para os jovens, programação para as crianças, mas se você não vier e não procurar nossa ajuda, não teremos como ajudar. Ah, pastor, já tem uma igreja aqui, então você fica na sua igreja, que Deus te abençoe aí. Eu estou falando para você que não tem uma igreja, venha nos visitar e faça parte de alguma coisa da nossa igreja que some na sua vida. Temos cultos todos os domingos, às 11 horas da manhã e depois às 19 horas. Então hoje tem culto, eu espero por você. E se você também quiser contribuir com esse programa de televisão, nos ajudando a manter a palavra de Deus no ar, toda semana, sábado 7h30, domingo às 8 horas da manhã, é só você entrar no site tempodereconstruir.tv. Lá tem o ícone contribuição. Você clica ali e então você vai poder contribuir com boleto bancário ou cartão de crédito, ou então você vai ver as contas da igreja para depósito em conta corrente. Seja nosso patrocinador, seja nosso apoiador, eu tenho certeza que Deus está retribuindo multiplicado àqueles que nos ajudam. Tenho certeza. E agora o nosso CD vai ser distribuído por todo o Brasil. Olha o CD mais lindo do mundo, tá? Tá demais. 14 canções tremendas. Fique ligado que você vai poder comprar em qualquer loja muito em breve. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te conduza aos rumos que Ele tem para a sua vida. Eu quero que agora você fique aí ligado na nossa música especial e logo depois eu venho chamando a mensagem de hoje, que vai falar sobre um tema importante, a tua postura no reino de Deus. Você que tem que profetizar ao mundo, você é a voz de Deus para o mundo. Você vai ver por quê e como, daqui a pouquinho. E na palavra direta, eu vou falar sobre viagem. Você gosta de viajar? Vou falar sobre viagem. O que uma viagem pode produzir na nossa vida. Como escolher uma viagem. O que Deus tem a fazer através de uma viagem. Viagem. O que podemos tirar de lição da palavra e da vivência viagem. Fique ligado, não sai daí não, hein? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Diga: céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Solte a sua voz nesse lugar e declare: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Hoje é uma noite de milagres, você crê? Então solte a sua voz e declare: se o mar se agitar, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, o que você vai fazer, querido? Eu vou manter meus olhos firmes. Então declare essa verdade: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Creia nisso. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, comece a ver a luz do Senhor brilhando em teu favor, querido. Eu creio na unção de cura e sempre cura.
Você pode erguer as suas mãos, querido, o mais alto que você puder. Faça explodir o teu som, cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Ele tem o poder em suas mãos. Ele tem o poder em sua voz. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu queria que você cantasse a parte da canção que diz: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. E eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Nesse momento, eu peço muito para que o Espírito Santo envie um anjo para tocar na vida da Sofia, assim como na vida da Vitória. Eu queria que você levantasse as suas mãos e fizesse subir o teu som. Diga: circunstâncias. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Céus e terra vão passar. Eu creio que o Espírito Santo vai liberar uma unção sobre a sua vida nessa noite. Uma unção de cura, uma unção de milagre. Eu creio. Levante as suas mãos, igreja, e cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Ele começa a acalmar a tempestade. Ele começa a soprar sobre a tua família. Posso crer e descansar. Bem, querido, que linda canção. É do nosso CD. Tenho certeza que você está gostando dessas canções. Esse CD pode ser adquirido na nossa igreja ou então, muito em breve, em qualquer loja de material evangélico. Com certeza você vai poder comprar esse CD com muita qualidade. Tá certo? Querido, fique agora com a mensagem de Deus, uma mensagem que vai falar muito ao seu coração. Daqui a pouco eu venho fazendo um comentário final e chamando a palavra direta, que eu vou falar hoje sobre viagem. Tem gente que adora viajar, tem gente que só pensa em viajar, tem gente que nunca viaja. O que uma viagem pode provocar na nossa vida? Eu quero pensar com você em poucos minutos sobre viagem. E quando você passa por um lugar cheio de osso seco, você tem um sentimento de morte, óbvio. Morte. Você não vai pensar em vida, em sucesso, em empreendimento. Olha que lugar legal para montar aqui Nossa, esse pessoal vai comprar tudo aqui. Vou montar aqui uma sapataria, vou montar aqui uma padaria. Nossa, eu vou vender, vou ficar rico aqui. Lugar de morte, cemitério. É nesse ambiente que Deus fala para ele assim: profetiza aos ossos. Diz que o Senhor mandou que eles se levantem. Ele fala para Deus: tá bom, vou fazer. E faz. Os ossos se montam. E ele fala: eles têm agora carne, tendão, nervo. Os ossos se montam e recebem carne, tendão, nervo. Agora tem pessoas. Aí Deus fala assim: está completo o trabalho? Ele falou: parece que sim. Não, eles não têm ainda o Espírito. Eles são pessoas que vão ficar andando por aí, fazendo as coisas do jeito deles. Eles não têm ainda o Espírito. Então sopra o Espírito sobre eles. Aí agora ele profetiza o Espírito sobre eles. Vem o vento do Espírito Santo, sopra sobre eles. Eles passam a ter uma vida em Deus. O interessante dessa visão é que quando ele mostra o Vale dos Ossos Secos para Ezequiel, ele faz uma pergunta. E essa pergunta está muito clara. No versículo 3, diz assim:
filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Essa coisa seca pode viver? Qual foi a resposta dele? Versículo 4. Então ele me disse, versículo 3 ainda. Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Deus pergunta para ele, esses ossos podem viver? Ele devolve a pergunta, fala, o senhor que sabe. O senhor que sabe. O senhor que pode. O senhor que pode agir. Eu estou por fora. Que pergunta é essa, Senhor? Às vezes, o Senhor nos pergunta algumas coisas e a gente fala, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser fazer, e a gente se isenta de participar do processo. Aí o Senhor fala para ele assim, camarada, não é para tirar o time de campo. Estou perguntando para você se você acredita, porque a reconstituição desses ossos em vida, a reconstituição dessa coisa seca em algo irrigado, algo com fluir do sangue, algo novo, depende de você. Aí o Espírito Santo de Deus fala para ele assim, profetiza, declara. O que a Bíblia está dizendo, queridos? Está dizendo uma lição profunda, é que o mundo está seco, as famílias estão secas, a relação de pais e filhos está seca, mas que Deus não vai fazer nada se você não profetizar. Você é a alavanca de Deus para as coisas acontecerem. Você é o profeta de Deus para esse tempo. Você chama a existência as coisas que ainda são impensadas, as coisas que parecem inacreditáveis, impossíveis. Você materializa um sonho quando você profetiza. Ele está dizendo, olha aqui, ó, o osso pode voltar a ter vida. Ele falou, você que sabe. Ele falou, eu que sei não, profetiza. Profetiza, faz a tua parte, declara pela fé, participa desse sonho, que aí sim eu entro em ação. Aí sim o meu espírito faz o que você não pode fazer. Aí sim o meu espírito vai empreender o que você não pode empreender. Será que você está vendo sequidão na sua vida? Sequidão no seu coração, sequidão nos seus sonhos, sequidão na sua autoestima, sequidão na sua alegria, sequidão nos seus negócios, sequidão na sua paixão por Deus, sequidão no seu envolvimento com as coisas de Deus. Pastor, ora por mim para Deus agir. Querido, hoje eu queria falar que Deus não vai agir se você não for o profeta de Deus. E o título da mensagem de hoje é você que tem que profetizar. O título da mensagem é você que tem que profetizar, você é a boca de Deus. Esse texto nos mostra claramente que mesmo com tudo morto, se nós estamos em Deus e profetizamos, podemos ver o que estava morto, seco, passar a ter vida e virar um grande exército. No versículo 11, Deus explica para ele que visão foi essa. E vai dizer para ele no versículo 11 assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Eu queria te perguntar uma coisa, será que essa profecia não se aplica para a nossa cidade? Será que essa profecia não se aplica para o nosso país? Alguém está acreditando ainda na política? Alguém está acreditando no Supremo? Alguém está acreditando na economia? Alguém está acreditando na Petrobras? Naquelas ações que você lutou, pegou a sua aposentadoria e comprou porque era a empresa que mais crescia e agora você perdeu tudo de uma vez só? Mas estão falando que é bom manter para recuperar. Tomara, mas quando? Qual a garantia? Será que o nosso povo não está seco? Olha aqui, nós não estamos no Rio de Janeiro à toa não. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui para profetizar.
Está cheio de osso seco na nossa casa, está cheio de osso seco na nossa vida, está cheio de osso seco na nossa família, está cheio de osso seco na nossa vizinhança, no nosso prédio, mas nós somos os profetas de Deus. Somos nós que temos que fazer osso virar carne e a carne ter espírito. Meus amados irmãos, eu fui pregar no Projeto Vida Nova de Irajá, quarta-feira, e a equipe de louvor da igreja foi lá para lançar o CD. Eu fui para lá, aí estava tudo entupido por aí, esse trânsito louco, eu fui seguindo o Waze. E o Waze, ele faz do jeito dele, né, irmãos? É ou não é? Ele faz do jeito dele, ele, aqui é mais rápido, ele te manda. Mas o mais rápido do Waze faz você passar por cada lugar, que misericórdia, irmão. É ou não é verdade? Irmão, eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Aquela região ali de Inhaúma, foi contornando depois, Juramento. Olha, passei nos lugares assim, que a polícia estava ali, a polícia estava em alerta mesmo, tinha muita polícia. Muito carro de polícia. Se tem muito carro de polícia, é porque alguma coisa não está boa, né, irmão? Que os carros de polícia não estão lá distribuindo pirulito. Irmãos, bate uma intranquilidade, você não conhece aquela região, você nunca foi por ali, e você começa a ver polícia para lá e para cá, e parando, e os caras com a arma assim, em punho, já sendo logo, né? Já sendo logo a minha luz interna, já bota a mão aqui no volante, as duas aqui em cima, né? Porque eu sou um cara muito corajoso, então eu fico aqui, ó. Para mostrar minha coragem, ó, eu estou aqui, hein? Viu? Porque você fica com medo até de ir buscar um papel no chão e achar que você está pegando uma arma. Já aconteceu ou não? A cidade está seca de esperança. A cidade está seca de amor. A molecada da Barra da Tijuca está fumando maconha como nunca. A molecada da Barra está cheirando cocaína, fazendo besteira, se lascando, bebendo bebida alcoólica a rodo. É só aqui? Não. Cidade inteira. Um bebe uísque caro, o outro bebe cachaça barata. Um usa cocaína, o outro usa o resto da cocaína, que é o crack. Um vai para a prostituição de luxo, o outro pega a prostituta cheia de AIDS pendurada. Cada um vai para um lado, tudo perdido, seco. Você é a boca profética de Deus, se você ama a Deus, se você está na mão de Deus. Primeiro, o que é necessário para que a nossa palavra profética se cumpra nessa cidade? Primeiro, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. O que a mão do Senhor está sobre você? É você entender que você está debaixo de um plano de Deus, é você estar afinado com Deus, é você estar querendo conhecer mais a Deus, é você se apaixonar pela palavra de Deus, é você entender que você está ocupado demais para deixar de orar, é entender que você está assoberbado demais para deixar de ler a Bíblia, porque tem gente que não lê a Bíblia que eu estou ocupado, é o contrário, eu estou com tanta coisa para resolver que eu não posso deixar de ler a Bíblia. Eu estou tão ocupado que eu não posso deixar de orar e ouvir a voz de Deus, botar um louvorzinho gostoso lá rolando, e eu vou ouvindo aquele sonzinho, e eu vou falando com Deus, e pedindo: Deus me abençoa. Meus amados irmãos, nós precisamos disso, estar debaixo da mão de Deus. Você está debaixo da mão de Deus? Não é Deus. Deus é bom, eu acredito em Deus. Eu não estou perguntando isso, mas você está debaixo da mão de Deus. Deus não bota a mão na sua safadeza. Deus não bota a mão na sua falta de sinceridade. Deus não bota a mão na sua preguiça com as coisas de Deus. Deus não bota a mão na sua ausência de sentimento pelos menos favorecidos. Porque se a nossa igreja está fazendo com que toneladas de alimento cheguem aos menos favorecidos, se a nossa igreja está reconstruindo unidades que cuidam de criança, de gente pobre, de velhos abandonados e de pessoas que estão vitimizadas pelo câncer da droga, é porque tem oferta e dízimo nesse lugar. Está debaixo da mão de Deus, é você ser parte do que Deus quer fazer na terra. Você está debaixo da mão de Deus?
Qual o seu compromisso com a célula da igreja? Você dá seu melhor lá, você está levando visitantes, você está na célula toda semana. Ah, minha célula não é tão boa quanto a que o senhor falou, então faça ela ser boa. Dê tanto amor. Ajude o seu líder a ser o que você quer que ele seja. Faz a sua história na célula. Transforma com o teu amor a célula. Toda a célula da igreja tem que ser uma unidade de propósito, de poder de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Você está debaixo da mão de Deus? Só pode profetizar quem está debaixo da mão de Deus. Pastor, como é que pode? Tanta coisa que o senhor falou maluca e aconteceu. Naquele momento, eu falei porque eu estava debaixo da mão de Deus. Porque se eu falar debaixo da minha mão, eu estou lascado. Tudo que eu falei debaixo da minha mão, eu dancei. Mas tudo que eu falei, porque eu senti que estava debaixo da mão de Deus. Deus estava mandando, meu irmão, eu falava a coisa mais louca, acontecia. Eu falava a coisa mais simples, da minha mão, não acontecia. Segundo lugar, como é que a gente vai ser voz profética nessa cidade? É preciso que tenhamos esperança no poder de Deus. Ele pegou o profeta Ezequiel e levou para um lugar de doente? Não. Porque se leva para um lugar de doente, Ezequiel fala assim, tem remédio aí? Tem médico aí? Ele levou Ezequiel para um lugar de pobreza? Se ele leva para um lugar de pobreza, o Ezequiel pega um telefone e fala assim, ô gente, tem alguma entidade, alguma ONG para ajudar aqui com cesta básica? Se ele leva Ezequiel para um lugar de drogado, ele liga para uma associação beneficente de apoio ao drogado e fala, ô gente, pode mandar uma equipe aqui para fazer um trabalho com eles aqui de restauração da dependência química? Não, Deus levou ele para a sequidão, para que ele soubesse que não tinha ação humana para fazer aquilo, só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Você tem que ter esperança no poder de Deus. 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chega, não tem mais esperança, Lázaro está numa tumba, Jesus fala, onde é que está o Lázaro? A irmã dele fala, se o senhor estivesse aqui, né? Se o senhor tivesse chegado, ele não estaria onde ele está, né? Ele não teria morrido, o senhor tinha poder para curar, mas o senhor se atrasou. O senhor chegou aqui só agora ele está lá na tumba. Aí o Senhor Jesus fala assim, ele está ali, a lágrima desceu. Jesus amava Lázaro. Sensibilidade do nosso Deus com a gente, hein? Você imagina Jesus com uma lágrima por sua causa? Essa é a cena que você tem que ver. Ele se importa com você. Ele tem um plano lindo para você. Quando você está fora do plano, há uma lágrima no olhar de Jesus. Ele vira e fala assim, abram, tirem a pedra da boca da caverna onde está o Lázaro. Aí o pessoal fala assim, Senhor, o senhor está de máscara? Porque está fedendo já. Tem 4 dias. Já está fedendo. Vai abrir para quê? Mas já que o senhor está falando, vamos abrir. Eles vão lá e tiram a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Meus amados irmãos, imagina a cena, Lázaro de múmia a um ser vivente. O poder de Deus é limitado. Ah, pastor, você já viu isso? Muitas vezes. Muitos relatos de muita gente que eu conheço. Aliás, aqui na igreja tem alguns mortos-vivos aí. Uns zumbis de Jesus aí. Gente que todo diagnóstico, que todo parecer médico, que todo conselho da junta médica disse, não tem jeito, não tem jeito, tem tudo quanto é infecção do mundo, tudo quanto é podridão do mundo, não tem antibiótico para isso, já era, é morte. E a igreja orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando, aí a pessoa sai da sequidão para a vida, aí alguém fala assim, que sorte, hein? Você nem sabe quanta bala perdida que não te achou. Você nem sabe quanto acidente que você fez de tudo para causar. E na última hora você desviou. Foi ou não foi? Você nem sabe como você saiu. O carro que vinha do outro lado, você foi cortar no lugar errado, passou assim, ó. Você nem sabe quanto anjo que ficou estragado para ficar no meio desses 2 carros aí.
Você nem sabe. Mas se você abrir seus olhos espirituais, você vai ver o poder de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, a proteção de Deus na sua vida. Só pode ser feliz o homem que vê o poder de Deus na sua vida, não tem outro caminho. Terceiro lugar, você só vai ser voz profética. Para que isso aconteça, é preciso que vejamos o mundo como Deus vê. Olha o versículo 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Por que Deus pegou Ezequiel e levou de um lado a outro do vale? Para que Ezequiel visse a totalidade da sequidão, a totalidade do problema, a profundidade da dificuldade. Ele fez com que Ezequiel visse realmente, aqui não tem nada vivo, aqui não tem jeito, aqui está tudo perdido, aqui já era. Porque se aparecesse alguém depois lá no canto lá do vale, Ezequiel podia falar assim, tinha um vivo lá que eu não vi, era um soldado fingindo de morto. Tinha alguém em algum buraco lá que eu não vi, para aparecer essa gente toda, mas não, Deus mostrou tudo para ele, querido. Sabe qual é o grande problema hoje? É que nós não vemos o mundo como Deus vê. A gente acha que o nosso problema hoje no país é a corrupção, violência e o trânsito. Se tirar a corrupção, tirar a violência, tirar o trânsito, nossa vida vai ficar, estamos bonitos da fita. Porque nós estamos comendo todo dia. Você está comendo pastel de carne moída, olha que delícia aí, ó. Você está comendo pastel de queijo Minas. Você está comendo pizza, você está comendo camarão, né, meu irmão? Você está fazendo churrasquinho no final de semana, você está numa boa. Quando eu era pequeno não tinha carne assim não, meu filho. Esse negócio de carne, todo mundo comendo carne à vontade, esse negócio aí, tinha fila da carne. Você está comendo feijoada agora, cheio de carne dentro, cheio de linguiça dentro. Agora é feijoada mesmo. Então, você acha que se tirar a corrupção, se tirar esse trânsito doentio da nossa cidade, se tirar essa violência, nós estamos bem na fita. Você não está vendo o mundo como Deus vê. Deus vê o choro das pessoas no travesseiro. Deus vê os filhos dos pais separados, que estão se degladiando e os filhos não sabem como se portar diante dessa loucura. Deus vê a menina que foi estuprada e está grávida. Deus vê o menino de rua que vai ser um matador, porque ele nunca recebeu amor. Deus vê a mulher que se sente usada porque o marido simplesmente tem vida sexual com ela, mas nunca falou eu te amo. Gente, queria pedir para a gente me ajudar no silêncio aí com as crianças, por favor. Você não vê os muitos que estão nos morros, agora, cheio de fuzil, de pistola, de metralhadora, empunhados. É outra realidade para você, porque você não vive lá. Você não sabe que é uma irmãzinha, que ela está saindo da igreja daqui a pouco, e ela vai vir com a Bíblia dela, e ela vai ter que passar por um exército de bandidos. E eles vão falar, e aí tia? E ela vai falar, meus filhos, você tinha que largar isso, meus filhos. Vocês tinham que parar com isso. Todo dia ela corre o risco de ter uma briga entre eles, uma bala perdida tomar a vida dela. Você não sabe o que é isso. Ou sabe? Você não está vendo quanta gente que está enriquecendo e está empobrecendo na alma. Você não está vendo que tem gente que quando morava lá no interior lá como é que é mesmo? Magé. Lá no cantinho de Magé, bem no cantinho mesmo, naquela casazinha coberta de feno. E ele tirava leite de manhã,
que ele era mais gente. Ele respeitava até bicho. Mas depois que ele montou um negócio de entrega de leite e foi prosperando e foi crescendo, e ele veio morar na Barra, ele se tornou um bicho. E ele não pode ver um rabo de saia. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita a mulher dele, ele não respeita a mãe dele, ele não respeita os filhos dele. Ele não respeita ninguém, ele virou um bicho. Você tem que ver a cidade como Deus vê. Nós estamos secos. Nossa cidade precisa da gente. Você pode mudar a história ao redor da sua vida. Você não pode ver o cara vindo numa BMW e falar assim, ali está um cara realizado. Você já era para ter compreensão de que aquilo é muito pouco para ser realizado. O Robbie Williams, quantas BMW ele conseguiria comprar com os cachês de Hollywood? Quantas? Sabe quanto que ganha num filme um ator do nível do Robbie Williams? Eu nem sei, eu sei que tem ator que ganha 20 milhões de dólares, 40 milhões de dólares num filme. 60 milhões de dólares num filme. Num filme. O cara às vezes faz 2, 3 no ano. O cara pode comprar a BMW para ir até da cozinha para o banheiro, uma BMWzinha pequenininha. O vaso pode ser a BMW, com barulhinho de motor. Bom, bom. Irmão, sem paz, sem alegria, sem Deus. Você tem que ter visão espiritual. Estão te agredindo e você revidando. Estão te batendo e você revidando. Tem um vizinho aqui próximo que ele não está feliz com a igreja aqui. Um monte está feliz da vida. O comércio aqui está feliz da vida, mas um não está. Mas eu oro por ele vai se converter em nome de Jesus. Ele vai amar essa igreja. Nós temos 25 minutos de louvor, 30 minutos de louvor. Mas irrita muito, mas ele um dia vai amar essa igreja. Nós vamos amá-lo até o fim. Você tem que ver o lado espiritual. Se você entrar em guerra com as pessoas, você não está vendo o mundo espiritual, você está olhando só a carne e o osso. E a Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne e sangue. Em quarto lugar, se você quer ser voz profética nesse mundo, é necessário que não desprezemos a estrutura necessária para que vidas recebam a unção. A estrutura. Você pode ganhar alguém para Jesus. Se não há uma estrutura, como é que você mantém essa pessoa em Jesus? Como é que você cuida dela? Eu estou falando da igreja e das células. Dá uma olhada no versículo 7. Diz assim o versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Querido, formou um corpo, osso com osso. Formou uma estrutura. Foi depois que o Espírito foi sobre a estrutura. Tem que haver uma estrutura. Tem que haver uma forma de cuidar das pessoas. Na nossa igreja, essa forma são as células, os grupos pequenos, relacionamento de pessoas, onde todo mundo tem que se cuidar. Se um faltou à igreja, o outro liga, cadê você? Cadê você? Não tem uma musiquinha assim? Cadê você? Estou com saudade de você, um cuida do outro. Tem que ser assim, pastor, você fala isso, mas ninguém faz. Você faz? Se você faz, você não pode dizer que ninguém faz, porque você faz. Nunca alguém vai poder dizer que ninguém faz, se ele faz. Se ele faz, tem alguém que faz. E o meu sonho é que todos façamos. Irmãos, quantos que se afastaram da igreja? Porque ficaram sentados nesse banco e você só falou com aqueles que você conhece, seus amigos. Olha para o lado, cumprimente alguém que você não conhece. Diga, muito prazer, meu nome é fulano. Bom dia, boa tarde. Você já tem célula? Não, você está visitando? Então calma aí, deixa eu te apresentar mais gente da igreja. Nós precisamos ser uma família acolhedora, uma família de amigos, sincera, linda, apaixonada, carinhosa com as pessoas. Os ossos se movimentaram, o chocalho formou. Só depois
que ele profetizou o Espírito, e o Espírito veio sobre aquela carne, sobre aquele corpo. Em último lugar, querido, se nós queremos profetizar sobre essa cidade, é preciso que creiamos no poder profético na vida do cristão. É preciso que você entenda que a tua boca é a boca de Deus. É preciso que você entenda que o teu conselho é o conselho de Deus. Se você está em Deus, a sua palavra vai com força. Pastor, eu estou com um caso de um amigo meu, ele falou que só fala com o Senhor. Querido, é porque ele não te ouviu ainda. Quando ele te ouvir, vai ver que ele não precisa de mim, não. Ele não te ouviu ainda. Ele não sabe o que Deus quer fazer através da sua vida. Ele pensa que o Josuézão, o poderosão, sou eu. Mal sabe ele que nós somos gente, eu e você. Mal sabe ele que a mesma oração que eu faço para Deus me usar no aconselhamento, você pode orar e pedir a Deus. É claro que tem horas que são áreas que a gente não domina muito, e a gente pode procurar ajuda, é óbvio. Ninguém está dizendo que a experiência ao longo dos anos não vai contar, mas eu quero te garantir que 95% dos problemas que as pessoas estão vivendo, o seu abraço, a sua oração, o seu conselho, o seu carinho pode mudar essa história. Você é a voz profética, é você que tem que profetizar. Mas para profetizar, você tem que ter unção de Deus. Agora, para ter unção de Deus, duas coisas são necessárias. Primeiro, confissão de pecado. Eu não posso querer um casamento abençoado se eu estou vivendo em pecado. Eu não posso querer uma família abençoada se eu estou em pecado. Eu não posso querer que Deus abençoe meus negócios se eu vivo em pecado. Eu não posso querer que as pessoas me ouçam e eu seja um instrumento de Deus se eu não trato as pessoas com amor. Eu trato as pessoas de qualquer maneira. Eu não posso querer que Deus prospere meu bolso se cada vez que eu ganho dinheiro, eu sou mais infiel a Deus, eu sou menos apaixonado por Deus e eu sou mais pão duro ainda. Eu não posso querer que Deus abençoe os meus filhos se eu mesmo não estou ensinando para os meus filhos a viver. Porque a primeira bênção de Deus na vida dos meus filhos é a minha vida com os meus filhos. Meu amado, você que tem que profetizar. Deus vira para ele e fala, profetiza, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. É a ordem, não é pedido. É ordem, não é opção. O Senhor fez você para ser profeta dele, na sua rua, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu futebol, no seu vôlei, na sua academia, na sua banda de rock and roll. Deus te fez profeta. Se você colocar a sua vida nas mãos dele, se você se apegar a ele, você será profeta dele, e não há limite para o que Deus possa fazer. O tal do André levou para Jesus um cara chamado Pedro, o irmão dele. O tal do Pedro, num sermão, levou 3.000 pessoas aos pés de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 2. Num sermão. E o André, a gente sabe de um que ele levou. Mas que um, hein? Que um, hein? Tem uma história muito conhecida de que uma escola foi fazer uma visita na casa de um grande avivalista do passado. Eu não me lembro agora se foi na casa de Spurgeon. Eu não lembro agora. Quem? O Wesley. E aquele grupo de estudantes foi na casa de Wesley. E aí alguém disse assim, está vendo que aqui no chão, nessa parte aqui da cama, tem uns buraquinhos na madeira? Estamos vendo, os alunos ouvindo, né? E alguém explicou, é porque o Wesley orava aqui, e de tanto ele botar os joelhos dele aqui, foi corroendo um pouco a madeira foi cedendo, e ficou uma voltinha, uma marquinha dos joelhos dele ao lado da cama, aonde o Wesley, o grande avivalista do passado, o grande homem que levou milhares e milhares de pessoas a Jesus Cristo, orava.
Chegou a hora de ir embora e a professora, a chefe, chamando, criançada, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eles começaram a procurar e um menino tinha sumido. Cadê esse menino? Cadê esse menino? E foram procurar e de repente a professora vai e chega no quarto de Wesley. E quando ela olha, tem um garoto ajoelhado no mesmo lugar onde Wesley orava, com seus joelhinhos nas marcas dos joelhos de Wesley. E aquela professora fala assim: Billy Graham, está na hora de ir embora. Quem foi Billy Graham? O maior pregador do século XX. Um homem que reunia em cruzadas, num estádio, 200 mil pessoas. Que reuniu em eventos ao ar livre, 500 mil, 1 milhão, 3 milhões de pessoas. Um homem que em cadeia mundial de televisão pregou para 2 bilhões de pessoas de uma vez só. Billy Graham, está na hora, vamos embora. Sabe qual era a oração que Billy Graham estava fazendo? Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Que tal você fazer essa oração hoje? Faz de novo, Senhor. Que tal você fazer essa oração pelo teu filho, mãe? Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz na vida do meu filho. Ei, filho, você fez faculdade? Nunca é tarde. Você está fazendo mestrado? Estou velho já. Nunca é tarde. Eu já tinha feito faculdade, já trabalhava como consultor há alguns anos, quando Deus me chamou para o ministério. Eu me achava velho, porque eu já estava com uns 20 e poucos anos. Falei, estou velho mesmo, né? Por que eu não fui com 18 anos? Em vez de fazer faculdade de informática, fazer logo teologia. Deus sabe os tempos dele. A experiência que eu adquiri como consultor, trabalhando numa multinacional, é que faz com que hoje eu tenha um pouquinho mais de sensibilidade para entender o que as pessoas estão falando para mim, para essa obra tão grande acontecer. Se eu com 18 anos fosse para o seminário estudar só teologia, ia faltar alguma coisa para eu fazer um pouquinho, errar menos um pouco nessa estrutura gigantesca que virou a nossa igreja. Hoje, uma organização internacional. Meus amados irmãos, Deus sabe os tempos, as estações, mas eu queria te desafiar hoje a você falar assim: faz de novo. Faz de novo. Queria que você pegasse o seu joelhinho agora, ó, e fosse lá para os buraquinhos do joelho de Wesley. Se imagina lá. Fecha teu olho aí. Fecha teu olho. Se imagina agora, botando o teu joelho do lado da cama de Wesley. Aquela cama de madeira antiga, do século XVIII. Bota teu joelhinho lá e fala para Deus assim: Deus, faz de novo. Manda uma unção fresca sobre a minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, faz de novo. Nós queremos ser voz profética, boca profética, milagre de Deus nesse mundo. Nos leva daqui hoje para esse dia das mães, com o coração repleto de vontade de ser voz profética, voz amorosa, voz de esperança, voz que faz maldição virar bênção, que faz sequidão virar vida, voz que faz gente sem paz ter alegria. Que saiamos daqui não para viver para a gente mesmo, mas para a gente viver na tua presença e fazer as coisas que a gente tem que fazer, de trabalho, de estudo, de lazer, mas sempre na tua presença e profetizando por onde quer que a gente vá. Levanta uma multidão de profetas aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus por tudo que Ele fez até aqui. Tenho certeza que esse programa de televisão falou o seu coração. Tenho certeza que esse programa de televisão falou a sua vida. Meu querido,
agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de fazer acontecer. Agora é hora de não deixar para depois o que você pode fazer hoje. Não, você tem que tomar uma posição hoje. Você tem que tomar uma posição no seu trabalho, na sua família, na sua rua, no seu esporte, na sua academia. Você é boca profética, você é reino de Deus, você é visão de Deus. Você tem que agir. Que Deus te abençoe. É você que tem que profetizar. Pastor, eu nem conheço o evangelho direito. Então tem que conhecer. Você não vai poder dar o que você não tem. Você não vai poder dar o que você não conhece. Por isso, eu te convido a acertar sua vida com Deus. Te convido a viver mais próximo de Deus. Te convido a aprender a ouvir a voz de Deus, para você ser voz de Deus onde quer que você vá. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus faça algo lindo na sua história. É a minha oração sincera, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique sobre a tua vida as mais ricas bênçãos. Quero te convidar para estar com a gente hoje, às 11 e às 19 horas. 11 da manhã e às 19 horas, você pode estar conosco para 2 cultos maravilhosos. Venha louvar a Deus, ouvir uma palavra, tomar uma posição em relação ao Evangelho. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mal não vai te fazer, eu te garanto. Eu estou te esperando. Nossos pastores estarão aqui, nossos irmãos, para dar um abraço em você. Chegue e diga, eu estou visitando a igreja hoje, queria que algum pastor aqui da igreja me abraçasse, orasse comigo. Procure um dos pastores da nossa igreja, vai ser um grande prazer te receber aqui nessa oportunidade, tá bem? Se você quiser contribuir conosco, você já sabe, tempodeconstruir.tv. Ali você pode clicar em contribuição e então contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário, você imprime e paga no banco, né? Ou então você pode depositar na nossa conta corrente. Pastor, só posso R$50 por mês, só posso R$100 por mês, eu não sei quanto você pode. Não sou eu que determino quanto você pode. Pastor, eu sou empresário, eu queria dar uma oferta mais generosa, eu queria ajudar a alavancar o programa. Por favor, faça isso. Não há quem semeie com fé numa terra fértil que não vai colher bom fruto. Esse programa prega a palavra de Deus. Esse programa tem chegado ao coração das pessoas. Esse programa tem salvo muitos casamentos. Eu posso te garantir que você está semeando numa terra muito boa. Fica agora com a palavra direta sobre viagem. A palavra direta de hoje é sobre um assunto que muita gente adora, viagem. Tem gente que só pensa em viagem. Ele se cadastra nesses sites que informam o tempo inteiro de promoções e eles pensam em viagem o dia inteiro, todo dia. Eles querem conhecer o mundo inteiro, eles sonham em ir a lugares bonitos, comer comidas diferentes, conhecer gente diferente, porque no próprio Brasil nós temos vários Brasis, não é verdade? Nós temos a Amazônia, que é uma realidade, nós temos o povo indígena, nós temos o pessoal do Nordeste, que tem uma cultura própria, né, do sertão nordestino, nós temos o gauchão, nós temos o carioca, cada um com o seu jeitão. É ou não é? Quando a gente viaja, a gente aprende um pouco mais do ser humano. Quando a gente viaja, a gente aprende um pouco mais sobre a antropologia, sobre as relações sociais, a gente aprende um pouco mais sobre as crenças, os valores de cada cultura, mesmo dentro do Brasil. Aliás, se você está morando no Rio de Janeiro e você vai para o interior do Rio, já é outra realidade. Se você vai, por exemplo, para uma região praiana, assim, mais bucólica, daqui do Rio de Janeiro, você vai para Paraty, por exemplo, já é outra realidade, querido. É outro mundo. Então eu queria dizer para você que viagem é algo muito produtivo para a gente crescer como pessoa. Tem às vezes um jogador de futebol que ele não teve tempo de estudar muito porque começou a jogar e viajar, mas ele viajou tanto que ele fala 5, 6 idiomas. Ele viajou tanto que ele tem uma visão de mundo muito abrangente. Ele conhece muitas coisas. Por isso, eu queria te incentivar. Você que pode, faça uma viagem. Pega esse tempo, vai com a tua esposa. Ah, eu não vou porque seus filhos não forem. Às vezes,
Você pode fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, ou para um outro lugar só com a sua mulher. Não dá para levar os seus filhos. Mas, querido, você não é obrigado a levar os seus filhos em todas. Porque eles, quando crescerem, poderão fazer viagens que você não fez. A gente tem que fazer coisas com a família inteira e tem coisas que o casal pode fazer só o casal. Qual o pecado nisso? Tem casal que nunca tem o tempo só para eles. Depois, os filhos saem de casa e eles não se conhecem mais. Aí, eles não têm mais por que continuarem juntos. Aí, com 30 anos de casado, eles se separam. Viveram só em função dos filhos. O casal precisa viajar, precisa passear, precisa estar junto. Agora, eu queria te falar uma coisa. Existem viagens que são viagens de entretenimento. A gente viaja, a gente brinca muito. Uma viagem, por exemplo, para uma praia nordestina. Você mergulha, pula, nada, você vem deslizando, né? Numa duna, cai dentro d'água, beleza, isso é maravilhoso. Mas há viagens que você pode até ter isso também, mas você tem aprendizado profundo. Por exemplo, uma viagem à Terra Santa. Uma viagem à Terra Santa pode reprogramar a sua cabeça quando você for ler a Bíblia. Você começa a entender as coisas da Bíblia de outra maneira. Quando, por exemplo, fala da Via Dolorosa, e Jesus percorreu a Via Dolorosa, eu olhava para a Via Dolorosa e eu pensava assim, meu Deus, Jesus caminhou um longo trajeto. Quando eu fui até lá, eu vi que Jesus caiu muitas vezes num trajeto curto. Não foi tão longo. Mas por que ele caiu tantas vezes? Por causa do açoite, do cansaço, da fadiga, do espancamento. Você começa a compreender um pouco mais do que foi aquele momento na vida de Jesus. Estou dando um exemplo pequeno. Por exemplo, quando fala assim, então subiram a Jerusalém. Subiram? Por que subiram? Ah, porque Jerusalém fica numa região alta de Israel. Então, você começa a entender as coisas. Quando fala de Cafarnaum, quando fala da pescaria, quando fala do churrasquinho de peixe que fizeram depois da ressurreição, quando fala que uma mulher levou isso até ali, que um profeta foi até lá, que alguém saiu correndo de tal cidade para tal cidade. Quando você tem esse mapa na sua cabeça, a Bíblia toma outro sentido, a interpretação do texto é outra. Por isso, se você puder, faça uma viagem também à Terra Santa. Eu vou organizar uma caravana, você deve ter visto o anúncio, e nós vamos passar por alguns lugares onde o apóstolo Paulo ministrou, e depois nós vamos entrar na Terra Santa, vamos também à Jordânia. Então, que viagem tremenda! Turquia, Grécia, Jordânia, Israel, olha, imperdível. Quem quiser pode ficar também em Dubai mais alguns dias. Uma viagem que pode mudar a sua forma de ler a Bíblia. Pastor, mas é muito caro. Realmente, nada é barato. Uma viagem, ficando em bons hotéis, no exterior, indo num avião de bom padrão, né, de um atendimento legal. Não é barato, mas vale o investimento. A gente às vezes gasta com tanta porcaria. Ah, vou trocar de carro. Você pega um carro 2 anos mais novo e de repente não acrescentou quase nada para você. Mas quando você faz uma viagem como essa, você tem história para contar para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. Você tem experiências para contar. Fora a questão da experiência com Deus. Quando eu entrei pela primeira vez no Jardim do Getsêmani e eu dei de cara com o túmulo de Jesus, meu irmão, o que foi aquilo? Estou te contando só um momento que eu vou levar para sempre comigo. Por isso eu quero te desafiar, faça uma viagem com a sua família, nem que seja pequenininha. E quem puder, faça uma viagem à Terra Santa. Se quiser ir comigo, vai ser um grande prazer. Nós vamos, no finalzinho de outubro, será uma viagem em torno de 2 semanas que vai mudar a sua história. Ah, acho que não dá. Querido, quando a gente quer, a gente se programa e dá. Eu espero você. Boa viagem. Que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz. Até o próximo programa. Tempo de Reconstruir. A minha família, meu Deus.